primeiramente, nós temos que entender qual é o objetivo do sistema jurídico na Torá, qual é o objetivo do juiz na Torá, perante o objetivo hoje do direito moderno, do juiz moderno. Hoje em dia, o juiz moderno, ele vem tratar de casos e aplicar a lei para não ter uma anarquia social, para duas pessoas não ficarem brigando e decidir entre eles na briga. Então eles vão para um terceiro, esse é o juiz, e ele aplica a lei e vê quem está com razão, quem não está com razão segundo a lei, e quando o objetivo principal é acabar a discussão ou conflito. Esse é o objetivo. E na Torá é bem diferente. O juiz, que é chamado na Torá de Elohim, como Deus, ele é sócio de Deus na criação do mundo. Ele é Shutaf Lelokim na Briat Olam. O juiz tem uma responsabilidade muito grande. O juiz, segundo a Torá, ele precisa devolver o desequilíbrio cósmico que aconteceu quando uma pessoa roubou, enganou, maltratou outra pessoa ou matou. Quer dizer, quando uma pessoa faz uma infração ou civil ou penal, ela atinge o equilíbrio cósmico que Deus deu para esse mundo. E o juiz vem para devolver esse equilíbrio. Então, para chegar nesse objetivo, uma das coisas importantes, segundo o direito da Torá, é o Heker HaEmet, é chegar na verdade. O juiz, segundo a Torá, tem que chegar na verdade. Nós podemos ver, por exemplo, a procedura civil e penal, quanto ela é diferente entre a Torá e o direito moderno, porque a procedura ela é a alma da jurisprudência. Você vê na procedura, você entende o que tem por trás. Então, por exemplo, o primeiro item que a gente pode citar é a proibição da autoincriminação. No direito moderno, uma pessoa chega e ela se autoincrimina, ela fala, eu sou o culpado. Aí fecharam o processo, botaram ele e acabou. E quanto ao direito moderno, se o problema é o conflito, acabou o processo, o cara se autoincriminou. E a Torá não aceita a autoincriminação. A Torá não é só que... Quer dizer, tem três motivos que a gente vê no Rambam, no Maimônides e Rabi Shimon Rafael Hirush, Rasha, por que não aceitam a autoincriminação? E nós vemos que esses motivos são importantes até hoje. O primeiro motivo é que uma pessoa pode se autoincriminar numa coisa que ela não fez, porque ela tem um problema psicológico, tem um problema pessoal. A segunda é que pode ser que um chefe de uma máfia, um chefe de um cassino, pegou uma pessoa e fez ela confessar para ele sair fora. E às vezes você vê umas coisas dessas, que o cara é forçado pelo criminoso verdadeiro a confessar o crime, e o criminoso verdadeiro sai fora e o cara vai para a cadeia. E a terceira coisa, que é não menos importante, muitas vezes a polícia força, ou bate, ou faz uma pressão que é ilegal, e o cara confessa, e aí fechou o processo. E na Torá isso é impossível, não é permitido. Segunda coisa que nós sabemos na Torá é que existe uma verdade. Não pode ter duas verdades entre o civil e o penal. Por exemplo, no direito moderno, quem conhece o caso do O.J. Simpson nos Estados Unidos, mas isso acontece toda vez. O O.J. Simpson foi acusado, é um esportista muito conhecido nos Estados Unidos, e a mulher dele foi assassinada. E ele foi acusado do assassinato dela. E aí começou com um processo penal contra ele, que no final das contas, ele foi absolvido. E depois dele ser absolvido no processo penal, a família da esposa dele abriu contra ele um processo civil de danos e perdas. E aí ele saiu culpado e teve que pagar. Então, você vê, ele não vai para a prisão,
mas ele tem que pagar a indenização. Então, ou matou ou não matou, mas isso é uma coisa que o direito moderno ele aceita. Quer dizer, nós temos objetivos diferentes entre o processo penal, o processo civil, são duas coisas diferentes, e a Torá não aceita uma coisa dessa. A terceira coisa que a gente pode contar é, por exemplo, o Estatuto de Limitações, que no direito moderno, depois de tantos e tantos anos, depende que coisa, que negócio, que tipo de contrato, que tipo de danos, depois de 1, 3, 7 anos, prescreve e a pessoa já não pode mais processar. E a Torá não existe isso. Quantos anos que passou, passou. A Torá, o juiz da Torá tem que verificar qual é a razão que passou tantos anos sem a pessoa entrar num processo, que muitas vezes pode ser que realmente tenha alguma coisa aqui, alguma enganação, algum problema, mas tem que verificar o caso, ele não prescreve nunca. Outra coisa interessante é a imunidade do juiz. Nos sistemas, na maior parte dos sistemas jurídicos em todo o mundo, tem uma imunidade total para o juiz quanto às decisões judiciárias. Quer dizer, um juiz que fez um erro, ele não vai pagar pelo erro dele. Se ele fez uma pessoa pagar um dinheiro que não está certo. E, segundo a Torá, não é assim, porque ele tem que chegar na verdade. O direito moderno ele entende que um juiz pode errar, porque o erro é uma das coisas. O juiz da Torá, o juiz é uma parte, é um representante de Deus lá no tribunal. Então, se ele errou, ele vai pagar, ele não tem imunidade perante a lei. Muitas vezes o direito moderno obriga as pessoas a entrar em compromisso, entrar num conciliamento, porque os tribunais estão saturados de processos e fazer um compromisso entre as partes é uma das coisas mais fáceis para fechar o processo e acabar com o conflito e assim receber e chegar ao objetivo. Na Torá existe uma marloquet, uma discussão muito grande, uma Masechet de Sanedrim, quando você pode forçar as pessoas a entrar num compromisso. Quer dizer, se você começou agora o processo, você não sabe quem tem razão, quem não tem razão, você pode realmente tentar fazer um compromisso, um acordo das partes. Mas se você já sabe quem tem que pagar e quem tem que receber o dinheiro, você já não pode fazer acordo, porque isso é contra a verdade, contra o que o juiz tem que fazer. No direito moderno, depois do juiz dar um veredito e esse veredito ser final, não pode abrir de novo o processo fechou. E segundo a Torá, não. Se você traz uma evidência nova, você pode mostrar que você tem razão, você pode abrir o processo de novo e verificar ele. No direito moderno, um juiz não pode recusar tratar um caso, a não ser que, segundo a lei, tenha algum impedimento, que ele conhece uma das partes, ou a família, ou coisa assim. Mas se ele não conhece ninguém, não tem nenhum contato de negócios ou coisa assim, ele não pode recusar tratar do caso. O caso chegou, ele tem que tratar e tem que decidir. A Torá deixa o juiz falar, esse caso eu não quero tratar, eu não sinto cômodo com ele. Outra coisa interessante é o juiz que não sabe o que decidir. O direito moderno, isso é uma coisa inacabível, é uma coisa que não pode acontecer. O juiz está lá para decidir. Erra, mas tem que decidir. E a Torá, ela deixa um juiz chegar e falar, eu não sei. Ele senta e fala, olha, eu vi o caso e tudo, eu não sei o que tem que decidir. Ele não precisa nem dar argumento e explicar porque ele não sabe. O processo vai para outros juízes. O Edzomem é um tipo de testemunha falsa que ele não estava no lugar. Quer dizer, é uma testemunha que chega e fala, olha, eu vi Reuven dar um empréstimo para Shimon. Ou, isso no civil, ou eu vi Reuven atirar no Shimon. E no final das contas, ele não estava lá, ele estava em Eilat, ele não estava em Tel Aviv. Então isso se chama Edzomem, não é Ed Sheker. Ed Sheker é o testemunho falso que ele estava no lugar e ele está mentindo do que ele viu. É muito interessante a diferença,
porque o testemunha falso normal, ele recebe o castigo dele. Mas o Edim Zomemim, esse que não estava no lugar, ele recebe o castigo do que ele queria fazer para o outro. Quer dizer, se ele veio testemunhar que Reuven estava devendo 1.000 shekel para Shimon, ele não estava no lugar, é uma falsidade, ele vai pagar 1.000 shekel. Se ele testemunha alguma coisa que o castigo é prisão, ele vai para a prisão. Se ele testemunha uma coisa que o castigo é pena de morte, ele vai ter pena de morte. É uma coisa muito interessante, porque essa testemunha falsa, se é uma testemunha que estava no lugar, pode ser que ela não entendeu direito o que aconteceu lá, ou alguma coisa de preconceito, ou coisa ela não entendeu, ou ela explicou errado, coisa assim. Mas uma testemunha que vem testemunhar um caso, e ela estava em outra cidade nessa hora, é uma testemunha que vem para mentir deliberadamente e trazer os juízes a fazer um veredito falso. E uma pessoa que chega, fala para um juiz, vamos fazer um veredito falso, é uma pessoa que está não só fazendo mal para o juiz ou para as pessoas que estão lá, e sim para essa ordem cósmica que Deus quer que tenha no mundo. E o último item que eu quero citar, que é uma coisa muito interessante, é o negócio da maioria absoluta. Eu já verifiquei com muitos juízes no mundo inteiro, e é uma coisa que só existe na Torá. Qual é esse din? É a maioria absoluta. Quer dizer, se um tribunal todo, 23, ou o tribunal grande, Sanedrin, que decidiu, todos os 23 juízes decidiram que a pessoa é culpada e tem que receber pena de morte, vamos dizer, o resultado é que ele sai livre. Quer dizer, a unanimidade da culpa traz a liberdade. É uma coisa que não existe em lugar nenhum no mundo. Eu perguntei juiz e falou, não, poxa, assim, todo tribunal é unânime que o cara tem que receber castigo, como ele vai sair livre? E a nossa Torá, ela é muito inteligente, porque ela fala assim, se todos 23 juízes acham a mesma coisa, alguma coisa está errada no processo judicial. Quer dizer, não pode ser um processo judicial verdadeiro que ninguém transgride, que ninguém fala, peraí, talvez tem que absolver ele. É um processo judicial que deve estar tendo alguma força contra ele externa, ou uma força externa do governo, dos governantes, dos ministros, que estão forçando os juízes a mandar o cara para a cadeia ou matar o cara, ou mesmo a opinião popular que quer fazer um lynch, né? Está forçando, o cara é culpado, tem que matar, sei lá o quê. E aí, na hora que todo mundo acha a mesma coisa, chega a Torá e fala, olha, para aí, esse aí vai sair da liberdade, que está alguma coisa errada nesse sistema jurídico. O sistema jurídico da Torá tem que chegar ao Heker ao Emet, a verdade. O juiz na Torá é uma parte do plano de Deus de fazer esse equilíbrio cósmico, que é aceitar as diretrizes da Torá. Na lei de Israel, quando existe um vazio jurídico ou alguma pergunta que nós não temos resposta na lei ou na jurisprudência, nós podemos, segundo a lei de 1980, a lei fundamental da justiça, ver a resposta na lei judaica, na Halachá, no Shulchan Aruch, no Maimônides, no Rambam. Isso ajuda muito, porque até 1980, o juiz israelense ele era obrigado a ver quais são a jurisprudência inglesa, porque as leis israelenses começaram no mandato britânico. Até 1980 você tinha que ir lá na Casa dos Lordes da Inglaterra e ver como eles decidiram. E hoje em dia você pode ver, não pode, quer dizer, é uma obrigação, né? E ver como a Halachá, Shulchan Aruch, Rambam e a tradição judaica trata desses problemas jurídicos. A Torá e a Halachá, Shulchan Aruch, Rambam, é o direito judaico que foi escrito por judeus, na língua dos judeus, que é hebraico, para judeus. Então, a alma do povo de Israel está no direito judaico.
E o judaísmo, diferentemente de outros povos, ele ensina desde criança pequena ler as leis, ler o Shulchan Aruch, ler o Rambam. Quer dizer, enquanto que um francês ou um inglês, eu perguntei uma vez, quem sabe as leis aqui na França, aqui na Inglaterra? Quem sabe as leis são juízes, advogados, o povo não lê a lei. Em Israel, no povo de Israel, o povo lê a lei, conhece a lei. E a lei é a alma do povo.